Olá! O Papo Literário de hoje é com a escritora Gabriela Silva. A Gabriela, ela é paulista, mas mora no Rio Grande do Sul há bastante tempo e teve agora aqui em Bagé, agora há bem pouquinho tempo, no Fest Fronteira Literária. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, Gabriela, queria que tu nos contasse, assim, que história é essa? Tu nasceu em São Paulo, mora no Rio Grande do Sul há bastante tempo, né? Como é que foi essa? Como é que tu veio parar no Rio Grande do Sul? Bom, eu sou filha de 2 gaúchos. Minha mãe é de Rio Grande, meu pai é de Pelotas. E é uma história muito engraçada. Além de eles serem de cidades que estão sempre brigando entre si, ela é gremista, ele é colorado. Então tem todo um mito em volta dos meus pais. Eles foram trabalhar em São Paulo, nasci lá e voltaram logo em seguida. Então eu sou mais gaúcha do que paulista. A minha paulistice, por assim dizer, está mais na certidão de nascimento e nessa visão cosmopolita que meu pai diz que a gente não perde o lugar que nasceu. Mas eu sou bem gaúcho, meu sotaque então entrega muito a minha gauchice. Vivo em Porto Alegre praticamente desde eu tenho 2 anos de idade, então. E tu lembras, assim, quando é que tu começou a te interessar por ler? Tu tem alguma memória afetiva de quando tu começou a ler, de quando começou a te interessar pelos livros? Sim, eu sou a filha mais nova, somos 3 irmãs, bastante diferença de idade, são 10 anos de diferença. Então eu cresci numa casa que já tinha muitos livros e aquilo começou a me despertar o interesse, o que as minhas irmãs liam, o que a minha mãe lia e por que eu não lia. Então isso com 4 anos. Então eu aprendi a ler antes de entrar na escola. E a minha primeira relação com a literatura não foi literatura infantil. Eu comecei a ler enciclopédias, os mitos da literatura, os mitos clássicos. Depois eu levei 1 ano e meio lendo Dom Casmurro, Machado de Assis. Eu tenho uma ligação muito particular com essa obra, que foi minha primeira leitura de um romance. E eu fui ler literatura infantil mesmo na escola, porque dentro de casa eu li livros mais adultos. E aí que começou todo o meu fascínio pela literatura, o meu amor mesmo pela literatura. E tu és a primeira pessoa que se dedicou profissionalmente para a literatura ou não? Já tem outras pessoas na família? Não, só eu mesmo que me dediquei assim, ao estudo da literatura, a escrever. E como é que foi essa escolha de profissionalmente, né? Tu escolheu cursar letras, como é que foi essa opção? Eu sempre tive a literatura como uma pessoa, eu não consigo ver a literatura, para mim é como se fosse um mito. Né, como os gregos, os latinos personificavam os deuses, eu personifiquei a literatura. Então, ela sempre foi minha primeira escolha, minha companhia, minha parceira para a vida, assim. E quando eu terminei o ensino médio, eu me lembro que 1 ano antes de terminar, a professora Márcia Ivana foi até a minha escola dar uma palestra sobre Érico Veríssimo. E eu comecei a perguntar coisas para ela. Ela disse: olha, temos aí alguém que vai para as letras. E ali eu comecei a pensar sobre aquilo. Na verdade, eu sempre pensei na literatura como trabalho para mim na vida profissional, mas ali eu tive como se fosse o estalo, sabe? Então, é isso mesmo. Se alguém me disse que eu estou nesse caminho, então é isso. E ali eu decidi que era mesmo a literatura que eu queria seguir. E tanto é que eu não sou professora de língua portuguesa, eu sou só de literatura. Na graduação, eu não sei, né, eu cursei um pouquinho de letras, mas era bem focado, pelo menos o curso que eu fiz, comecei a fazer, era bem focado para a sala de aula mesmo, né? Mas tu desenvolveu bastante essa área da pesquisa acadêmica, né? O que te fez, assim, ou em que momento, ou se teve algum fato em específico que te fez a tua atenção ir para a questão mais acadêmica, da pesquisa, do artigo, de continuar o mestrado, doutorado, como é que foi? Durante a graduação, quando eu entrei na graduação, a gente tinha eu estudei numa faculdade pequena, porém com uma grande visibilidade de formação de professores, que eram as faculdades porto-alegrenses, conhecidas como FAPA.
E essa faculdade, ela então incentivava muito a formação do professor, tanto é que se tu dissesse, eu sou formado na FAPA, abria as portas, ainda abre muito as portas, por causa desse envolvimento com a formação do professor. Quando eu me deparei com as disciplinas de literatura, aí eu percebi o quanto eu estava envolvida com a literatura e quanto eu não podia mais não dar atenção para esse meu lado, que era ser professor de literatura. Como que eu decidi a pesquisa e o envolvimento acadêmico foi quando eu comecei a ler artigos de revistas acadêmicas de pessoas que estavam fazendo doutorado, mestrado e que desenvolviam as suas leituras e mostravam ao mundo essas leituras. E ali eu pensei, que universo é esse de leitura, de perspectiva, de conhecer teorias, de abrir um espaço de abrangência de leitura, e ali eu comecei a pensar que era aquilo que eu queria fazer. Foi aí que tu começou a te dedicar. E eu me lembro que eu fiz um curso que era promovido pelo Instituto Estadual do Livro, sobre gêneros literários, e eu me lembro que eu ouvi o professor Luiz Augusto Fischer falar sobre uma obra, e eu pensei, um dia eu vou estar ali, um dia eu vou ser uma convidada para falar sobre um livro. E aquilo me comoveu, aí eu comecei a fazer cursos, comecei a fazer congressos, participar de congressos, colóquios, seminários. Eu comecei a participar da vida acadêmica fora da sala de aula e comecei a conhecer palestrantes. Eu fiz cursos com a Regina Zilberman, Maria Luísa Remédios, Maria Eunice Moreira, todos esses professores que depois foram meus professores no mestrado e no doutorado. Então isso me abriu uma janela assim, da mente para o conhecimento. E tu já realizou esse teu sonho? Já. Do Fischer? Algumas vezes já. Bom, o Luiz Antônio Desses Brasil, ele é um ícone da literatura, né? No Rio Grande do Sul, então ele é reconhecidíssimo, mas no Brasil inteiro, né? E ele é teu orientador, né? Que eu acho que é meio que um sonho de consumo em 15 entre cada 10 pessoas, né? Porque as pessoas querem muito isso, né? Como é que surgiu essa identificação entre vocês, tu enquanto aluna e orientanda e ele como professor? Como que vocês se conheceram e chegaram a essa unidade? Eu entrei na PUC no ano de 2007 e quando a gente entra, a gente tem que escolher um professor para ser orientador e tal. E, na verdade, eu pertencia a uma outra pesquisa em qual eu não me encaixava. E eu devo essa indicação para trabalhar com o professor Assis a Carol Ben-Simon, que era orientanda do professor, e me disse, olha, o Assis tem uma vaga para pesquisa e para orientação. Falei com ele me aceitou e eu acho que foi assim alguma coisa, como é que eu vou dizer, uma simpatia mútua e uma questão de empatia também, porque o professor Assis se tornou meu amigo e é um intelectual que eu respeito muito e é um mestre. Ele não é um mestre só nos processos de escrita criativa, que eu fui monitora da oficina. Eu trabalhei com ele durante 6 anos na oficina, mas como ser humano, ele respeita muito o orientando, ele é um mestre que não invade em momento algum as ideias do orientando, ele auxilia, ele é como ele mesmo cita o Virgílio, que foi o guia do Dante na Divina Comédia, o Assis é Virgílio, ele nos guia sem desrespeitar a nossa identidade, isso para mim é muito importante. Há uma associação dessa perspectiva também na questão da literatura açoriana, que eu me inseri na pesquisa da literatura açoriana e me inseri na escrita criativa. Então eu tive um grande mestre que me ensinou coisas muito particulares, muito peculiares de escrita, e ele sempre diz que quem trabalha com a literatura precisa ter a empatia de perceber o outro, precisa respeitar os seus limites e precisa, sobretudo, ser dotado de elegância. Essa elegância não é uma elegância, eu preciso estar sempre com as melhores roupas, não é nessa questão física, mas é a elegância de usar a sua sabedoria, de saber respeitar o momento de fala do outro, de absorver o mundo e devolver ao mundo as melhores coisas.
Então é um mestre, é um grande mestre, sem dúvida. E hoje vocês ainda desenvolvem algum trabalho juntos ou não? Atualmente eu me dedico muito à literatura portuguesa, então muito pouco eu me volto para a escrita criativa. Até eu participava de um grupo de pesquisa do professor e me afastei, até pedi ele, me desculpa não poder participar tanto da escrita criativa como eu participava antes. Por eu tenho uma dedicação quase que exclusiva à literatura portuguesa e é muita pesquisa, muita leitura, muita viagem, muito congresso. Então eu acabei não conseguindo me desdobrar. Como a juventude consegue tudo, eu já não consigo mais. Que é se desdobrar em múltiplas Gabrielas. Hoje a Gabriela é voltada para a literatura portuguesa, é a teoria da literatura. Mas eu ainda trabalho com outros escritores que sempre me procuram um conselho, uma leitura crítica, ou até mesmo preparar para uma prova de mestrado, pedir auxílio. Mas com o professor ficou mesmo meu conselheiro, não é que ele sabe disso, que não é só para a vida também. E muitas questões literárias eu recorro ao professor, eu pergunto a ele, porque isso é uma felicidade, eu considero uma felicidade se conseguir manter um laço com um orientador, construir laços de afetividade. Eu acho que eu e o professor Assis temos esse privilégio. Bom, nas suas pesquisas tu fala bastante na questão da morte na literatura, na representação do mal, nas narrativas. O que te levou para essa temática assim? A minha dissertação de mestrado, ela versou sobre o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, e eu trabalhava com literatura inglesa. Mas, sobretudo, eu sempre me voltei para o estudo da personagem e o estudo filosófico. Essa junção entre a filosofia e a literatura sempre me interessou. Então, na dissertação de mestrado, eu trabalhei o mal, a representação do mal. Uma das formas de dizer o mal é a morte, dentro da filosofia. E aí, na minha tese de doutorado, eu já fui partir para a análise e toda a construção do imaginário da morte na literatura portuguesa. E daí eu não saí mais da portuguesa, não é? Até às vezes eu viajo pela literatura latino-americana, pela literatura italiana, brasileira, mas o meu foco é a portuguesa e esses princípios filosóficos dentro da literatura portuguesa. Então a morte, as formas de dizer o amor, a morte, o mal, sempre me interessaram porque a filosofia é a abstração do próprio cotidiano, da própria vida. Então essas pesquisas que eu desenvolvi e ainda desenvolvo, elas se baseiam na questão de que a personagem é uma representação de um ser humano e eu percebo como se constrói a própria psique, a próprio funcionamento dessa personagem como um indivíduo numa sociedade projetada que é a literatura. E é muito diferente como no Brasil se representa, como em Portugal ou como na Itália, ou existe uma unidade nessa representação? Não existe. Quer dizer, existe a unidade, desculpe. Existe a unidade porque é o seguinte, os mitos greco-latinos e os mitos cristãos da morte são os mesmos. Então, por exemplo, ontem nós fizemos uma visita ao cemitério com a professora Clarice. O que acontece? A representação da saudade, da morte, há figuras e símbolos universalizantes. Então, a morte é, para nós, a figura da caveira segurando a gadanha, a foice, veste um capuz preto, não é? É um esqueleto. Isso aparece em diversas culturas. Então, quando eu penso essa representação física da morte, ou o medo da morte, é igual em diversas culturas. Bom, hoje tu é bem focada na literatura portuguesa e tu já estudou em Portugal, né? Como é que foi essa experiência, né? Como tu chegou em Portugal, como é que foi, que aconteceu isso na tua vida? Eu tenho um vínculo muito particular com Portugal, desde a graduação. Por isso que o meu mestrado destoa tanto, que foi uma fuga, foi um momento que eu driblei o meu sistema interno, que eu trabalhei com literatura inglesa.
mas a literatura portuguesa sempre esteve muito presente na minha formação, na minha graduação, meus desenvolvimentos de estudos de pós-graduação também. Portugal chegou para mim efetivamente em 2009, com a professora Maria Luísa Remédios, que já é falecida, que me colocou dentro da literatura portuguesa e me disse: tens que aceitar a tua natureza. Tu és portuguesa, tu tens o teu filão português no teu sangue, então aceita isso. E eu aceitei. Então comecei a trabalhar com literatura açoriana, literatura portuguesa continental mesmo, os grandes autores. Fui fazer um doutorado sanduíche no Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa, fui com a professora Helena Buesco, que é uma grande mestre também. Trabalho com o professor Carlos Reis, que é da Universidade de Coimbra, um grupo de estudos. E depois eu voltei para um pós-doc com a professora Helena Buesco, aí eu comecei a trabalhar em literatura contemporânea portuguesa. O meu trabalho hoje, esse trabalho que eu realizei em pós-doc, o primeiro pós-doc, é referência nos estudos de literatura contemporânea portuguesa, a novíssima literatura. Processos de identidade, formação de cânone. Então, Portugal me recebeu muito bem. Eu tenho uma relação muito interessante, não só de trabalho, mas de afeto também com muitos escritores portugueses. Criei laços de amizades, para mim é muito importante, porque não é só uma questão de trabalho, mas é uma questão do respeito que eu tenho pelo escritor. Isso é uma coisa muito importante para mim, o respeito do trabalho do outro, do que o outro projeta no mundo. Então eu me sinto muito feliz hoje de ter esse universo luso na minha vida. Bom, na prática, né, na escrita, tu optou pela poesia, né? O teu primeiro livro, Ainda é Céu, foi lançado em 2015. Esse lançamento não, a escrita dele foi no Brasil ou foi nesse período estava em Portugal? Esse livro, ele corresponde a um largo tempo na minha vida. Então, eu tenho poemas que foram escritos em Lisboa, que foram escritos em Madrid, que foram escritos em Montevidéu. Então, eles acompanharam as minhas viagens, eles acompanharam meus estados de alma. Ele foi escrito a partir dos 18 anos. Então, tem poemas ali que representam várias fases, várias paisagens que eu vivi. E o que te fez decidir, agora que temos um livro, o que te deu esse... Eu devo a publicação desse livro a um amigo especial. Dois, na verdade, dois amigos. Um é o Alexandre Lanis, que é fotógrafo e que se tornou meu amigo e que disse: publica a tua poesia, porque é muito boa. E um outro amigo que é o Mauro Paz, que é escritor, que é gaúcho também, mas mora em São Paulo há muito tempo, que disse: vai e faz. Não tá na hora. E me indicou a editora Patois. E eu mandei o livro pro Eduardo Lacerda e ele respondeu no mesmo dia com uma frase que me emociona muito, que foi: eu vou publicar o teu livro porque eu gostei muito da tua poesia. E aquilo me comoveu e me deixou muito feliz. Bom, e tu escreves apenas poesia ou também tu te dedicas a outros gêneros literários? O professor Assis me convidou no ano de 2008, 2009, eu fiz a oficina de criação literária. Eu penso que ali eu esgotei a minha capacidade narrativa. Eu admiro muito os meus amigos escritores como o Gustavo Chexter, a Luísa, o Rodrigo, que desenvolvem um texto. Eu conto tudo no primeiro parágrafo. Eu consigo fazer uma odisseia em uma página. Porque eu não tenho essa capacidade de criar uma personagem complexa, desenvolver uma vida. E a poesia, para mim, ela é esse jogo da palavra, essa coisa de montar e desmontar um poema, distribuir aquilo em versos, eu consigo me expressar melhor. Eu consigo até contar uma história através de um poema, mas eu não consigo escrever narrativa. Então, eu trabalho com a poesia e com o gênero ensaio, não é? Os artigos, os ensaios, a escrita acadêmica em si. E sou resenhista há muitos anos do jornal Rascunho. Hoje eu me dedico só à resenha de literatura portuguesa, praticamente. O jornal Rascunho da SESMA? Não, o jornal Rascunho de Curitiba, que o editor-chefe é o Rogério Pereira.
e já são 4 ou 5 anos, 4 anos que eu resenho literatura pro Rascunho. E isso me deu também muito interessante os laços, porque como eu resenho muito literatura portuguesa, eu passei a ter esses autores também como receptores desses textos, eu envio o jornal para eles em Portugal, então tem toda essa construção de pontes que é muito interessante. E tu tens uma rotina para escrever poesia? Todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites? Ou não, é quando vem? Ou como é que é? É quando vem. Tem um trabalho que eu digo assim, a poesia é catarse, não é? Poesia eu não consigo ver a poesia de uma forma afetuosa. Para mim é navalha, é sangue, meus poemas têm muito disso. Então a poesia para mim é um soco no estômago, como diz o Cortázar a respeito da questão do nocaute, né? A poesia funciona assim para mim. Então eu dou muito ritmo à minha poesia caminhando. Então eu estou caminhando e às vezes me vem uma frase e eu paro num café, eu escrevo aquele poema e depois aí sim eu levo quase um ano depurando o poema. Esse ano vai sair meu segundo livro, Sacrifício Negado. Esse foi praticamente 80% dele escrito em Portugal. Mas eu levei, eu escrevi ele em 8 meses, em 2015, 2016, e eu estou publicando ele em 2019. Esses 2, 3 anos foi de limpeza, de trabalho, de encaixe, de depurar o poema, achar a palavra certa para uma coisa que eu tinha feito antes. Então foi todo um trabalho a longo prazo. Além do Ainda é Céu, tu participou de outros livros com um organizador, né? Como, por exemplo, Blasfêmias, Mulheres de Palavra, ou a obra que foi em homenagem aos 70 anos do Assis Brasil, né? Isso. Como é que é essa experiência tu escrever para outra pessoa organizar, que não é tu mesmo que vai dar a palavra final? Eu recebi o convite do Mulheres de Palavra, Blasfêmias, pela Laís Schaff e a professora Rita Lenira, da URGS. Eu podia colocar poemas inéditos, como podia escolher poemas do Ainda é Céu. Eu escolhi 3 poemas, que são os meus prediletos entre todos. E, na verdade, participar de uma antologia, eu tenho algumas de narrativa também que me convidaram, que é muito mais prosa poética do que narrativa assim, pura. Eu participei com a professora Jane Felipe, eu participei da própria oficina do Assis, eu tenho 3 contos, o Prosa na Estrada, que foi uma iniciativa do governo do estado, pelo Instituto Estadual do Livro tem também um conto meu. Então participar de uma antologia é ao mesmo tempo mais fácil, porque a gente não tem o trabalho de organizar e depurar, é o organizador que vai dizer, olha, Gabriela, isso não combina, isso não está legal. Mas ao mesmo tempo é muito sério, é muito preocupante, porque é um comprometimento que tu tem com um outro escritor que está dedicando o seu tempo, então tu não pode passar do prazo, não pode abusar da boa vontade do outro, então tem toda... E ao mesmo tempo um orgulho, porque a outra pessoa pensou em ti, ela te escolheu, ela valorizou o teu trabalho. Então as antologias, para mim, há pessoas que dizem, eu não preciso de uma antologia. Antologia é coisa de gente que não tem capacidade de escrever um livro grande. Não é verdade. A antologia é um conjunto de pessoas que valoriza o trabalho do outro, que trabalha em parceria, e é um trabalho de muito respeito. Então eu valorizo muito uma antologia de contos, uma antologia de poemas, porque tu fazer parte de um grupo de pessoas. Significa que tu foi escolhido, que tu foi lembrado, então é muito importante. E o que tu costumas ler? Opa, vamos lá. Puxar minha listinha. Deixa eu completar, antes que eu me esqueça. E os 70 anos do professor, eu participei da organização e o texto é o de apresentação. Que eu confesso foi escrito com muita emoção, porque eu participei muito da vida acadêmica do professor, da oficina, da dedicação dele à oficina, então foi muito emocionante escrever para mim aquele texto. E é um texto quando me perguntaram, tu quer escrever um conto ou tu quer escrever o texto de apresentação? O texto de apresentação que eu sei que... É uma questão muito afetiva envolvida. Muito afetiva, muito afetiva. Como eu disse, o professor é um amigo
e é um intelectual que eu respeito muito. Então, para mim foi muito, muito importante mostrar minha gratidão naquele texto. As minhas leituras, eu me dedico exclusivamente, quase que exclusivamente, à leitura de literatura portuguesa. Mas qualquer não, mas variados, assim, crônicas? Sim, por exemplo, agora eu estou lendo o último livro do Afonso Cruz, que não tem, que eu trouxe de Portugal, que é O Início de Karenina. Estou lendo esse livro. Ao mesmo tempo, eu estou lendo A Balada da Praia dos Cães, do José Cardoso Pires, para um trabalho. Eu estou relendo a correspondência do Jorge de Sena e da Sofia de Mello Breiner. Estou lendo uma história em quadrinhos do Fernando Pessoa para escrever um artigo. Então, eu estou intercalando a minha leitura para o trabalho, para a escrita do artigo, para a orientação e para o prazer. Então, eu estou lendo também um livro de poemas de um poeta que hoje está se tornando conhecido em Portugal, que é o Daniel Jonas. Então, saiu pela Todavia o livro. Então, eu tô me familiarizando da poesia dele. E poesia tu não consegue ler um livro, sentar e ler um livro de poesia, tu tem que ir depurando ao longo do tempo. Então, agora são essas as minhas leituras, assim. Bom, tu falou um pouquinho, né, sobre o livro que vai lançar esse ano, né? Então eu queria saber dos seus planos literários para o futuro. Tem alguns esse ano. Quando é que lança esse que tu falou? O Sacrifício Negado eu pretendo lançar, se tudo der certo, em junho. Falta pouquinho. Ele está pronto, ele está com o revisor. O meu leitor oficial é o Gustavo Chexter, que também que participou do Papo Literário na segunda temporada. Isso. Ele está fazendo a leitura. Então, eu tenho 2 outros leitores que leram o livro e me deram o seu feedback. E agora está com o Gustavo, que é leitor no sentido da leitura abstracional mesmo, assim, abstrativa, não é? E também na leitura para as correções, assim, crítica. E a editora é Bestiário, que é o editor-chefe é o Roberto Prim, que é uma editora que tem lançado muito bons autores em Porto Alegre. Estou revisando a minha tese, que vai ser publicada também pela Bestiário. Estou organizando um livro de contos portugueses, que vai ser publicado pela Diadorim. 4 contos portugueses. Não, é daqui. Estou escrevendo uma apresentação para um livro de poesia português. E também estou organizando um livro de poesias portuguesas sobre o amor com uma professora pesquisadora que é a Susana Ventura, que é escritora também de São Paulo. E estou organizando, agora falando eu estou trabalhando muito, e estou organizando um livro de artigos e ensaios sobre literatura portuguesa com outras 2 professoras. Ai, tem muita novidade. Muita novidade, tem muita Gabriela em 2019. Então, a gente sempre encerra pedindo para o nosso convidado uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Então, Gabriela, qual é a tua dica de leitura? Vamos lá, eu tenho algumas. Fica à vontade. Eu tenho 2 dicas de literatura portuguesa, que são livros que me comoveram muito e que tem me feito pensar muito sobre a relação história e literatura. Um chama-se, até eu resenhei ele para o jornal Rascunho, agora em abril, foi a minha resenha para o jornal, foi o livro Uma Outra Voz, que saiu pela editora Leia Brasil e Leia Portugal, que é da Gabriela Ruivo Trindade, que é um livro que perpassa a história de Portugal, da República até a Revolução dos Cravos. E chega até um Portugal contemporâneo em que as memórias são resgatadas. E um outro livro do Antônio Tavares chamado O Coro dos Defuntos, que também vai falar da Revolução dos Cravos. E por último, mais um, esses 2 são pela Leia, e mais um que é o livro de poesia da Maria Teresa Horta, Estranhezas. Maria Teresa Horta tem toda uma questão política do feminino também, e saiu pela Don Quixote, não me lembro a editora agora, de Portugal, e também é um grande livro de poesia, e ela é uma poeta com 80 anos, e que está muito viva a questão da sensualidade, da sexualidade, do corpo feminino. É uma
grande escritora que me emociona muito. Tá bem, muito obrigada então pela disponibilidade de estar aqui batendo um papo literário conosco. E o programa volta no próximo domingo a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura!